Olá, meus amigos, seguidores, tudo bem? Algumas reflexões eu vou trazer neste vídeo e numa série de vídeos sobre o contexto e o cenário político, social que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Todo esse contexto da direita ou das direitas, porque não existe uma direita, existem direitas, né? E estamos chegando aí nas eleições, existe toda um caldo político aí e algumas reflexões são necessárias. Eu estive pensando sobre isso e resolvi trazer aos senhores aquilo que eu estava pensando como forma de levar os senhores também a refletir sobre isso como eu estou fazendo também, né? Então eu tenho costume de escrever, eu vou até por dever de ofício, professor há muitos anos, eu gosto de escrever. E eu escrevi vários textos conforme eu ia refletindo, vendo as notícias, e fiz algumas anotações e separei em tópicos essas anotações. Eu quero trazer essas reflexões aos senhores. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero abordar uma questão que é sobre a liderança política, como nós, da direita, estamos encarando ah, a questão da liderança política. Penso eu que existem algumas distorções com relação a isso. Distorções que são naturais no processo de desenvolvimento político de um país, na politização do seu povo, mas que essas distorções devem ser apontadas para que nós cresçamos, tenhamos um aperfeiçoamento, uma consolidação do pensamento conservador, liberal no Brasil, a questão do movimento bolsonarista. Trarei reflexões sobre esses assuntos de antemão já. Ressalto que, obviamente, o nosso objetivo maior no momento é vencer o PT, tirar o PT do poder, mas isso não impede que nós tenhamos divergências com relação a métodos, estratégias, e que nós possamos conversar sobre isso com pessoas maduras, adultas, sem entrar no emocionalismo, conversar de forma racional sobre as questões e um buscar entender o outro, porque é no debate de ideias que se chega a um consenso comum, pelo menos um consenso mínimo, porque o objetivo maior todos nós temos, que é a consolidação do pensamento conservador no Brasil, a queda do PT e sairmos desta ditadura que se apresenta aí, a ditadura da toga, esse consórcio, né? STF, governo, mídia, que nós vemos aí. Vamos lá, então, essa primeira reflexão, né? Eu penso que o líder político, ou um líder político, ele tem um papel fundamental nesse contexto atual que nós estamos vivendo, né? Mas muitas pessoas confundem apoio político com obediência absoluta a uma liderança. Será realmente que a obediência absoluta a uma liderança política faz parte do pensamento conservador? É um comportamento de conservadores? Eu sei que existem pessoas que estão dizendo atualmente: olha, eu não sou conservador, eu sou de direita, eu não sou conservador, eu sou bolsonarista, e algumas variações disso. Penso que essas pessoas não entenderam bem nem uma coisa nem outra, e por isso elas dizem estas frases, e quem sabe esse
vídeo possa ajudar também essas pessoas, né? É, um conservador pode apoiar um líder, claro. Um conservador pode e deve votar num líder. Conservador pode defender esse líder de injustiças, de narrativas, de mentiras criadas contra ele. Conservador pode reconhecer os méritos desse líder político do espectro da direita, mas conservadores, eles não seguem propriamente líderes, pessoas, eles seguem princípios. Eles não obedecem cegamente ordens vindas de um líder ou de uma liderança. E por que isso, gente? Entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou tentando conversar racionalmente e conceitualmente sobre as questões, né? Porque um político, ele é um ser humano, como eu, como você. Ele pode acertar, mas ele também pode errar. Ele pode tomar boas decisões e também agir de forma contraditória em outros momentos, porque ele é um ser humano sujeito às fraquezas e limitações de todos os seres humanos, sujeito a pressões e situações difíceis. Então, nenhum líder é infalível. Repito, nenhum líder é infalível, seja ele quem for. Conservadorismo, e eu não quero aqui explicar o que é o conservadorismo, eu tenho até outros vídeos na página ensinando, mas aí seria um vídeo mais longo, não é essa a questão. Mas eu quero pontuar que o conservadorismo ele não nasceu de um culto à personalidade, como nós vemos na história, vários movimentos que têm essa característica. O conservadorismo é uma tradição de pensamento. E aqui eu não quero também colocar o conservadorismo como algo que tem todas as respostas e é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Não, porque aí se tornaria uma religião. Não é isso. A minha religião é cristã. Eu não sou conservador como seguidor de uma religião. A minha religião é o cristianismo. Mas o conservadorismo, ele é uma tradição de pensamento alinhada ao cristianismo e ela é fundada na prudência, na responsabilidade, na defesa da propriedade, da defesa das liberdades, da moral, da ordem, do respeito às instituições, respeita muito e valoriza a experiência histórica. O conservadorismo é isso. E os valores e princípios conservadores são fincados no próprio cristianismo, na moral, na ética, na coerência, no respeito. E um líder político pode representar esses valores, mas ele não é proprietário desses valores. Vou repetir: um líder político pode representar esses valores que eu mencionei aqui, mas ele não é dono, ele não é proprietário desses valores. E aí, quando uma pessoa acredita que tudo que o líder político faz e fala deve ser defendido, a própria frase em si mesma já é um absurdo, né? Quando você ouve isso, soa de forma esquisito, né? Esquisita. Quando a pessoa, alguém, acredita que tudo que um líder político, que um ser humano, que tudo que ele faz e diz
deve ser defendido porque é a verdade, essa pessoa deixa de avaliar as ações, os atos desse líder político segundo os princípios e passa a avaliar tudo segundo a conveniência desse líder, o que é conveniente para ele. E esse é um caminho muito perigoso, gente, muito perigoso. O verdadeiro conservador, e eu diria até o verdadeiro cristão, ele pergunta: será essa decisão correta? Uma pergunta simples, não é? Quando ele vê um líder tomar uma decisão ou falar algo, ele pergunta: será correto isso que ele está fazendo ou falando? Isso está de acordo com os valores que nós defendemos, que eu defendo? O que isso produzirá no futuro? Quais as consequências dessa ação desse líder? Isso respeita a verdade, respeita a justiça, respeita a moral que eu defendo? Veja, são perguntas simples que devem ser feitas. E seja quem for o líder que esteja ali, seja quem for a pessoa que lidera aquele movimento. O que eu quero que os senhores entendam é que apoiar um líder político não significa obedecer cegamente às suas orientações ou ordens. Entendeu isso que eu disse? Eu posso apoiar um líder, votar nele, mas isso não significa que eu tenha que obedecer tudo o que ele diz, que eu tenha que obedecer cegamente às orientações desse líder, que eu já expliquei, porque ele é um ser humano, ele pode estar errado. Respeitar um líder não significa idolatrar, gente. E aqui eu me dirijo a você que é cristão. Respeitar não significa idolatrar. Idolatria é entender que aquela pessoa se tornou um ídolo a ser venerado. Isso é idolatria, segundo as Escrituras Sagradas. Quando você coloca uma pessoa nessa posição de ídolo, você está idolatrando essa pessoa. Quando você aceita tudo sem questionar, quando você diz que tudo que ela faz é correto, você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus. Porque só Deus é perfeito, só Deus é infalível, só Deus não comete erros, só Deus segue a verdade completa, perfeita. Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é amor. Só Ele é perfeito em tudo isso. Então, quando você coloca alguém nessa posição de perfeição, mesmo que inconscientemente, você está idolatrando. Pense nisso com carinho, pense nisso realmente, com profundidade. Então, reconhecer os méritos de uma pessoa, as qualidades, as virtudes de uma pessoa, não significa que você tenha que esconder os erros que aquela pessoa comete, porque já dizia os antigos que o elogio é pior do que a crítica. Quando você elogia alguém que está errando, ele continua errando. Você não ajuda. Quando você critica, a pessoa pensa e ela pode mudar. Então, o verdadeiro amigo é aquele que mostra os erros que você comete. O falso amigo é o que aceita tudo e deixa você quebrar a cara. Então, uma liderança política deve ser julgada pelos valores que ela representa. E não essa liderança se transformar na medida de todas as coisas. O padrão de todas as coisas é aquela pessoa.
Isso não existe na raça humana. Por fim, eu quero repetir: conservadores seguem princípios, porque os líderes, gente, eles passam, mas os valores, eles permanecem. Quando o apoio político deixa de ser racional e passa a ser uma devoção pessoal, é aí que mora o perigo. Eu vou, em outros vídeos, me aprofundar mais nesses assuntos e nos temas, nos tópicos que eu escrevi, que eu anotei para trazer aos senhores. Mas nesse vídeo eu quero ficar por aqui e gostaria muito que você pensasse em tudo isso que foi dito aqui. Um forte abraço do professor. Tchau.